Capítulo 13. O processo de namoro. Gosto ou não, o processo de namoro segue uma linha de certa forma rígida. Rapaz conhece rapariga, convida-a para sair, mantém o contacto, marca um encontro, marca um segundo encontro, repete até finalmente levar a rapariga para casa com ele e a certa altura decidem que são exclusivos. Não exclusivos, um casal casual, companheiros de quecas, almas gêmeas ou nunca mais se querem ver. Há exceções a este processo, e o processo pode ser acelerado até um certo grau, mas, mais coisa menos coisa, há um processo de corte que todos seguimos. A nossa cultura tem silenciosamente definido um procedimento e qualquer homem que deseje ser bem-sucedido com as mulheres precisa de ter consciência dele. O processo envolve quase sempre o seguinte: troca de contactos, falar por mensagem ou telefone, sair juntos, sexo e perceber que género de relação, se alguma, vai resultar. Normalmente, mas não sempre, por essa ordem. Em certas circunstâncias, os contactos e a saída podem não se realizar e leva-a para casa, ou vai para a casa dela, no dia e noite em que se conhecem. Mas estes casos são raros e geralmente envolvem conhecer uma mulher numa festa ou numa discoteca. E não vamos entrar em grande profundidade nestas situações. Números de telefone. Há uma pequena obsessão nos conselhos de namoro para homens em relação aos números de telefone. Manter o contacto e o chamado jogo de mensagens ou prevenção de fiascos. Fiasco, neste caso, é um termo usado para descrever uma mulher que lhe dá o número de telefone, diz que quer voltar a vê-lo e depois não atende nem devolve as mensagens ou não aparece nos encontros. Podem ser mulheres que simplesmente não lhe respondem ou se respondem, esquivam-se a um encontro. Ficar obcecado com estas mulheres e a forma de as conquistar é uma armadilha em que é fácil cair. Mas, na minha opinião, isto é tratar o sintoma e não a doença. A forma de evitar fiascos é conhecer e atrair mulheres que estejam tão interessadas em si que nunca considerem dar-lhe banhadas. Problema resolvido. Pela minha experiência, 99% das chamadas estratégias de prevenção de fiascos que os homens implementam, telefonar a determinadas horas, enviar mensagens de final aberto com isco, fingir que envia a mensagem à pessoa errada, raramente convencem uma rapariga que nunca sentiu atração por si a subitamente senti-la. E mesmo que, por grande acaso, consiga convencê-la a encontrar-se consigo, está agora num encontro com uma mulher que não tem genuíno interesse em estar aí consigo. Do mesmo modo, os homens que passam demasiado tempo obcecados com pormenores insignificantes, como quantas mensagens mandar por dia, quando telefonar-lhe, quando convidá-la para sair, estabelecer regras rígidas como espere 3 dias antes de a convidar para sair ou nunca lhe mande 2 mensagens seguidas. Limita-o muito e vai entravar a conexão única que lhe custou tempo a desenvolver com essa mulher. E a propósito, é essa conexão que vai levar a sair consigo outra vez, não a mensagem inteligente que passou 45 minutos a escrever. Mas, isso dito, aqui está a minha versão das regras para telefonar e mandar mensagens a mulheres. Só peço o número de telefone a uma mulher se ela parecer genuinamente atraída e interessada em si. Só lhe peço o número se conseguir ver-se interessada em voltar a sair com ela ou a tempo para isso. Se conhecer uma rapariga que está na cidade para uma festa de despedida de solteira de 3 dias, está bêbada e você tem uma reunião de trabalho importante daqui a 2 dias, não se dê ao trabalho. Quando lhe pedir o número de telefone, não invente uma frase engraçada nem uma desculpa. Peça-lhe o número e pronto. Se está atraído por ela, não deve ter medo de o mostrar. É um homem confiante e dominante, lembra-se? Se ela se sentir atraída por si, dar-lhe-á com todo o entusiasmo. A maioria das mulheres dar-lhe-á o número de telefone se lhe o pedir. Mesmo que não goste de si ou não tenha intenção de voltar a vê-lo. É mais fácil ignorar as chamadas dos homens de quem não gostam do que rejeitá-los na cara. Fiascos acontecem a toda a gente. Habitue-se. Há simplesmente demasiadas coisas a acontecerem nas vidas da maior parte das mulheres atraentes para perceber porque é que cada uma delas lhe faz isso. Pode ser porque o ex-namorado voltou a telefonar-lhe, ou porque conheceu a sua alma gêmea um dia depois de o conhecer a si, pode ter tido um acidente e estar no hospital, pode estar doente e de cama. Por vezes as mulheres simplesmente não têm vontade de namoro durante algum tempo. Por vezes não se lembram bem de si porque estavam bêbada quando o conheceram.
Por vezes perderam o telefone, por vezes mudam de ideias no dia seguinte e por vezes apenas não se ralam. Há 1 milhão de razões legítimas para as mulheres fazerem isto, além de não estarem atraídas por si. Tentar perceber quais têm razões legítimas e quais não é uma tarefa praticamente impossível. O melhor é esquecer e avançar. Afinal, tudo se resume ao facto de que, se ela gostar o suficiente de si, arranjará maneira de o fazer acontecer. Se não arranjar maneira, é porque não gosta tanto de si como julgou. Pense nas coisas assim. Se o Brad Pitt lhe mandasse uma mensagem a convidá-la para sair, acha que ela podia de repente limpar a sua agenda de trabalho atarefada e alterar os seus planos de fim de semana? Eu acho que sim. Se não faz isso por si, é porque não está muito interessada. A minha política com fiascos é 3 tentativas e estar fora. Se a mulher falha uma vez, dou-lhe uma segunda oportunidade. Se ela não responder, posso dar-lhe ou não uma terceira. Mas, em geral, se o fizer, não dedico grande esforço a essa terceira tentativa. Normalmente, apenas me esforço 1 ou 2 vezes. Se não houver nada depois da terceira tentativa, parto para outra. Muitas mulheres dar-lhe-ão desculpas para não se encontrarem consigo. Cancelarão ou adiarão encontros, ou simplesmente deixarão de lhe responder. Por vezes, terão razões legítimas. Outras estarão a inventar pretextos. É por isso que, à primeira razão que apresentam, dou-lhes o benefício da dúvida e tento de novo. À segunda vez, se estiver particularmente interessado nelas e eu pensar que elas deram 2 desculpas legítimas, tento mais uma vez. Muitas vezes até lhes digo, ok, mas é a última oportunidade. Depois da terceira tentativa, deixo-as ir. Nessa altura já não vale a pena o tempo e o esforço. Mando-lhes sempre mensagem nas 24 horas seguintes a obter o seu número. Escrevo uma mensagem simples. Olá, Sara, gostei de conhecer. Só isto. A maioria das raparigas que está interessada em si responderá rapidamente. As que não respondem são as que considero fiascos. A partir daí, normalmente espero mais um dia e inicio uma conversa por mensagens. Gosto de fazer referência a uma conversa que tínhamos tido quando nos conhecemos para manter alguma continuidade. O objetivo aqui não é nada de especial, apenas manter a troca de mensagens. Passaram 24 horas e estou a ver se o ferro ainda está quente. Normalmente, se conseguir manter uma conversa por mensagens neste ponto, é muito provável que ela queira sair comigo. Se as suas respostas forem escassas e espaçadas, será provavelmente um fiasco. Não seja demasiado sofisticado nem tente reinventar a roda. Não se arme engraçadinho nem tente conquistá-la se ela não estiver a responder muito. O seu trabalho de sapa foi feito quando a conheceu. Agora só dispõe daquilo que ganhou nessa altura. Descobri que quanto mais se esforça por conquistar raparigas através de mensagens, mais parecerá carente e desesperado e acabará por perdê-las. Brinque com ela e provoque-a. Se ela estiver a ser reativa, se não, tente fazê-la sair consigo o mais depressa possível. Dependendo de como a conversa corre, convido-a para sair imediatamente ou espero mais um dia ou 2, de acordo com a minha agenda. Dantes, esperava-se que telefonasse às mulheres, mas as mensagens suplantaram rapidamente os telefonemas. Em 2005, quando me iniciei nestas coisas, ligava para todos os números que obtia. Agora, quase nunca telefono a uma rapariga, a não ser que ela me peça especificamente para o fazer. Diria que, no último ano, cerca de 90% dos meus encontros foram marcados por mensagem. Tenho de dizer isto outra vez. Não seja muito sofisticado nem engraçadinho nas mensagens. Em geral, estas são um meio de comunicação terrível. Se tentar ser muito sarcástico ou espirituoso, as suas mensagens podem facilmente ser mal entendidas ou como tendo uma intenção completamente diferente da que pretendia. E lembre-se, a base de tudo é a intenção. Por isso, linguagem clara e direta. Diga aos homens que só uso as mensagens para organizar o nosso próximo encontro. Literalmente. É nisso que consistem 90% das minhas mensagens. Coisas como: olá, o que é que vais fazer na quinta-feira à noite? Ou: estou ocupado este fim de semana, mas quero voltar a ver-te. As minhas conversas por mensagem são chatas. Para lhe dar um exemplo de uma conversa típica, transcrevi abaixo a troca de mensagens com a última rapariga com quem saí. Um pouco de contexto. Era uma rapariga que conheci numa discoteca por volta da 1h30 da manhã
e com quem passei mais de 60 a 90 minutos. Houve alguns beijos, mas sobretudo dança e conversa, sem bebidas, o que é uma novidade. E antes dela ir para casa, mencionei que gostaria de a ver no dia seguinte. Ela disse que sim. Eu. Olá, Mary. Gostei de conhecer esta noite. Ela. Eu também. Eu. No dia seguinte. Olá. Disseste que trabalhas até às 16, não é? Ela. Sim. Ainda queres encontrar-te comigo? Eu. Sim. Que tal às 19h30? Ela. Pode ser às 20? Eu. Claro. No centro da cidade? Ela. Sim. Em frente do restaurante X. Sabes onde é? Eu. Sim. Vemo-nos lá. Ela. Até já. Só isto. Diria que 75% da minha correspondência é deste género. Mas, para lhe mostrar o outro extremo, eis uma transcrição da mensagem mais invulgar que tive com uma rapariga em Inglaterra há uns meses. Isto é o máximo que consigo jogar. Eu. Olá, Nathalie. Gostei de te conhecer esta noite. Ela. Olá. Agora tenho o teu número. Eu. Ótimo. Falamos em breve. Eu. No dia seguinte. Olá, Nathalie. Como foi o resto da tua noite? Ela. Ótima, mas estávamos cansadas e fomos embora um pouco cedo. Eu. Ótimo. Estás livre amanhã à noite? Vamos beber um copo? Ela. Ok. O que é que propões? Eu. Que tal às 20 em X? Conheces? Ela. Conheço. Então às 20 mando-te uma mensagem amanhã. Boa noite. Eu. Boa noite. Ela, no dia seguinte. Olá. Estou cheia de trabalho e se calhar não consigo ir ter contigo esta noite. Desculpa. Espero que desfrutes de Inglaterra. Eu. Vá lá, Nathalie. Quando fores velha e grisalha vais desejar ter trabalhado mais ou ter saído mais com americanos giros? Ela. Ha, ha, ha. Grande verdade. Deixa-me ver o que consigo fazer. Ela. Mais tarde. Ok. Acabei mais cedo. Posso encontrar-me contigo. Repare que o único pedaço de jogo que lhe atirei foi quando ela mostrou hesitação em encontrar-se comigo. Só o fiz porque sabia que ia perdê-la se não agitasse um pouco as coisas, e se não mostrasse o meu desejo por ela e não polarizasse um bocadinho. Filo e resultou. Ou não. A Natália nunca apareceu. Ligou-me por volta das 19h40 e explicou-me que, embora gostasse muito de mim como eu ia deixar a Inglaterra dali a uns dias, não fazia sentido ter um encontro romântico comigo. Ficou claro que ela se sentia mal com aquilo, mas os meus valores eram claros. Respeitei a decisão e disse-lhe que estava bem, que ela era linda e que merecia um tipo fantástico que ficasse junto dela. E fui sincero. E, infelizmente, esta tem sido, por norma, a minha experiência. Um fiasco é um fiasco, faça o que fizer. Mesmo que crie uma ilusão temporária de que ela quer encontrar-se comigo. Quando muito, ser engraçadinho e tentar impressioná-la vai prejudicá-lo, porque se mostrará carente e pouco atraente. Uma das formas mais rápidas de perder uma rapariga é mandar-lhe mensagens em que demonstre esforçar-se muito. Em caso de dúvida, seja simples e direto. Muitas vezes isto desaponta alguns homens. Ficam mesmo entusiasmados com o envio de mensagens sofisticadas e brilhantes que magicamente façam a rapariga mudar de ideias. Não se dê esse incómodo. A menos que haja mentiras ou manipulação, isso quase nunca resulta. Não lhe vai mandar sonetos de Shakespeare por mensagem? Faça-a concordar em encontrar-se consigo o mais depressa possível e depois faça todo o trabalho pesado pessoalmente, onde pode interagir fisicamente e ela pode ver as suas intenções, ver que não é carente e onde não está limitada a 120 caracteres de cada vez. O encontro perfeito. Por mais nervoso que esteja antes, os encontros são provavelmente a parte mais simples de todo o processo. Dirija-se aos sítios certos, vá às horas certas, evite as falhas óbvias e não terá problemas. Quando realizar os encontros? Não faça encontros românticos ao almoço. E, se possível, o primeiro encontro também nunca deve ser à tarde. Simplesmente não o faça. Não sei bem porquê, mas não há nada que diga melhor. Vamos ser só amigos do que irem almoçar juntos. Guarde os encontros para o período da noite. Há mais flexibilidade para estarem mais tempo juntos, há mais compromisso e nenhum de vocês está cheio de pressa para estar noutro sítio dali a 1 hora. Também deixem aberta a opção de dormirem juntos. Quanto à hora, vai depender muito do que quiserem fazer, mas devem permitir-se tempo para, pelo menos, 3 atividades de 1 hora. Falaremos disso mais tarde.
Então, algures entre as 18 e as 21. Mais tarde do que isso, está a limitar o tempo que vão passar juntos. Mais cedo fica com a sensação da hora diurna e o encontro vai perder gás antes dela ter de ir para casa. A essa hora, o pico do encontro será por volta das 10 ou 11 da noite e ela vai ficar com aquela sensação de tenho de ir para casa, mas ainda não apetece. Aonde ir? No primeiro ou segundo encontro estão fora de questão os encontros para ir ao cinema. Os encontros no cinema são terríveis. Não podem falar, ficam embaraçosamente sentados lado a lado e é impossível tocá-la sem que seja desconfortável. A importância disto será falada no próximo capítulo. Se for possível, evite jantares. São um clichê. Pode ser um pouco impessoais, dependendo de onde comam. Mais uma vez, é quase impossível tocarem-se. E, acredito ou não, muitas mulheres têm vergonha de comer à sua frente, da escolha da comida, etc. Além disso, pode evitar o embaraçoso quem paga, de que falaremos na próxima secção. Os bons locais para encontros são os ativos, participativos que permitem toques e flerte. O álcool também pode ajudar, se for o seu estilo. Alguns bons exemplos são clubes de comédia, aulas de dança, museus, passeios em sítios interessantes, praças, parques, etc., concertos ou apenas tomarem uma bebida a algures. Os lugares aonde podem ir dependerão da sua cidade. Pode procurar online sítios interessantes perto de si. Por exemplo, havia uma discoteca bowling perto do meu antigo apartamento em Boston. Era muito divertido. Podíamos jogar bowling, participativo, ativo, permite namoriscar, assim como tomar algumas bebidas e, se as coisas corressem bem e estivéssemos com disposição festiva, podíamos ir para o andar de baixo dançar. Bares e discotecas são bons, se ambos estiverem para aí virados. Asseguro-se só de que, se for, vão sozinhos. Um encontro com amigos não é um encontro romântico. Isto acontece muito quando ela sugere um bar. Oh, podemos encontrar-nos lá com a minha amiga Cindy. De certo, se ela quer estar com a amiga e consigo, já não é um encontro romântico. Finalmente, deve escolher lugares e atividades que sejam perto de sua casa ou da dela. O que recomendo é que pesquise e encontre pelo menos 4 a 6 bons sítios ou atividades a curta distância das vossas casas. Melhor ainda, se for possível, ir a pé. A lógica é simples. Quanto mais perto estiverem de casa de um de vocês, menos tempo de viagem é necessário, menos dores de cabeça logísticas e mais oportunidades de acabarem em casa um do outro no final da noite. Quando tiverem encontrado 4 a 6 sítios e atividades perto da sua casa que vos agradem, que sejam apropriados para um encontro e facilmente acessíveis, está na hora de começar a conciliar tudo e fazer várias coisas em cada momento. Isto pode parecer-lhe esquisito, mas é fundamental. A maioria dos homens jantam e depois ficam sentados à mesa mais uma hora a conversar. Há pouco flerte, nenhuma atividade, nenhum toque, nenhum sentido dinâmico ou mudança. Nos nossos encontros fazemos coisas, montes de coisas. Vamos jogar bowling, tomar bebidas, dançar, ver estátuas no parque e andar de carruagem. Tudo em 3 horas. Há algo estranho na psicologia humana. O nosso nível de intimidade recíproca não vem tanto das conversas, mas das experiências que partilhamos. Estes encontros são concebidos para criar o máximo possível de experiência mútua, no mínimo tempo possível. Eis alguns exemplos de encontros sólidos. Encontro para café, comer gelado ao fundo da rua, ver o grande balanço no parque, fazer compras juntos numa livraria pitoresca. Ou aula de salsa, bebidas no bar ao lado, ir à pizzaria do bairro, videojogos em sua casa. Ou ver montras no centro comercial, espetáculo de comédia, jantar rápido, passear no parque local. Inclua a dança sempre que possível, porque é a atividade mais sexual que pode ter num encontro. Além disso, se os dois decidirem beber, tente que seja na segunda ou última localização ou atividade. Não pode ficar bêbado no encontro romântico. Como se comportar no encontro? Como já mencionei, os encontros devem ser interativos, deve poder andar, tocar, interagir o mais possível. O conceito subjacente ao encontro romântico é que deve estar sempre ao comando. Todas as decisões devem ser suas e ela deverá segui-las. Retire do seu vocabulário de encontros o que queres fazer agora. Não o diga nunca mais. Deve ser assim. Ei, vamos comer uns tacos? Conheço um sítio fixe aqui perto.
Tenho uma ideia, vou dar-te uma coça nos matraquilhos. Vamos dar uma olhada no Museu de Ciência, há uma exposição fantástica sobre o corpo humano, etc. Quanto ao falar, as vossas conversas devem ficar mais profundas e pessoais. Deve haver menos provocação e brincadeiras e mais conversas sobre as vossas vidas e o que é importante para vocês. Informe-se mais sobre o passado dela, as suas paixões, os seus sonhos, quais são as suas coisas favoritas. Ao mesmo tempo, não transforme o encontro numa entrevista de emprego. É isso que muitos jantares acabam por se tornar, mas levante esses assuntos partilhando as suas informações. Finalmente, a grande questão no nosso mundo pós-feminista: quem paga? Hoje em dia, a maioria das mulheres oferece para pagar, por educação, mas deve recusar, porque é o que fazem os cavalheiros, ou algo do género. Repare, eu não inventei isso, mas, depois de estar em mais de 100 encontros românticos com dezenas de mulheres e de ter vivido umas quantas situações embaraçosas acerca do pagamento, isto é o que funciona para mim. Pague, a menos que ela puxe a carteira ou cartão de crédito e o impeça. Enquanto ela não o fizer fisicamente, pague. Sim, de vez em quando pode deixar que as mulheres lhe paguem bebidas e outras coisas. Até há forma de as influenciar a fazê-lo. Mas, a não ser que esteja falido, cuide delas. É uma atitude em que não tem nada a perder e pode ganhar pontos com muitas delas.